Então, gente, eu sou Beni, professor de Química, e hoje a gente vai falar sobre um pouquinho de Física. Qual a natureza da luz? O que é a luz? O que é o espectro eletromagnético? Fique ligado. Bom, então o que é a luz? Qual é a natureza desse fenômeno que a gente enxerga, não é? Essa discussão ela vem desde a antiga Grécia, onde Euclides ele acreditava que a luz era um tipo de material que saía dos nossos olhos, atingia os objetos e voltava para os nossos olhos. E era assim que ele acreditava que a visão funcionava. Esse pensamento ele durou bastante tempo e até hoje a gente pode ver resquícios desse pensamento na nossa cultura. Alguns personagens da ficção, por exemplo, são representados com os olhos iluminados, como se isso melhorasse a visão deles. Então, para os gregos, a luz era algo que saía dos nossos olhos, que fazia parte do elemento fogo, né? Os 4 elementos que criavam todas as coisas que existiam, era a água, o fogo, a terra e o ar para eles, e a luz fazia parte do elemento fogo, e tinha velocidade infinita também, ela preenchia instantaneamente qualquer ambiente, qualquer meio. O primeiro a fazer um experimento para tentar obter um valor finito para a velocidade da luz foi Galileu. Galileu, em 1638, ele subiu em um monte, fez com que um assistente subisse outro monte. Eles dois estavam com sinais luminosos de fogo, e Galileu tentou medir a velocidade da luz com o tempo em que ela ia percorrer de um monte a outro e voltar. Obviamente, esse experimento não deu muito certo porque a luz é muito rápida. Galileu ele não conseguiu um número para a velocidade da luz e ele somente afirmou que ou a luz era muito rápida ou a velocidade da luz era infinita. Ou seja, uma conclusão inconclusiva. O primeiro número finito para a velocidade da luz foi alcançado por esse astrônomo, ou Homer. Observando Júpiter e a Lua de Júpiter, ele conseguiu calcular a velocidade da luz em torno de 200 mil km por segundo, um valor relativamente próximo ao que a gente aceita hoje, principalmente considerando que foi em 1676 que ele fez esse experimento. Então, ele foi muito bem. A velocidade da luz, como a gente aceita hoje, ela foi obtida pelas equações de Maxwell, que eu vou citar um pouco à frente no vídeo, tá bom? Voltando à natureza da luz, o que é a luz, né? Esse debate ele foi muito intenso ali no século XVII. Tá? Dois pensamentos conflitantes se deram, né? Dois pensamentos conflitantes emergiram nesse século, que foi o pensamento de Newton e de Hughes. Para Hughes, a luz era uma onda com propriedades de onda. Né? E para Newton, a luz era feita por pequenas partículas, né? E todo o comportamento da luz se dava à mecânica dessas pequenas partículas. São pensamentos bastante opostos, porque é difícil você imaginar ou uma coisa é uma partícula, que é limitada, corpuscular, ou uma coisa é uma onda, que é espalhada, né? Que é uma perturbação que se propaga. Então, eram pensamentos conflitantes, e nessa época o pensamento de Newton prevaleceu, porque ele era uma autoridade científica mais forte. Então, o pensamento dele prevaleceu por algum tempo. Em 1801, Thomas Young ele fez um experimento que veio refutar o pensamento de Newton. Ele incidiu um feixe de luz no anteparo com uma pequena fenda e depois, o que passou por essa fenda, ele fez com que incidisse em um segundo anteparo com 2 pequenas fendas novamente. E um terceiro anteparo é onde ele observou os resultados. Isso como está representado nessa imagem, nessa figura preta. Bom, se a luz fosse corpuscular, o que você observaria seria no máximo 2 regiões iluminadas, né? Onde porventura os corpúsculos de luz pudessem passar pelas 2 fendas. Mas isso não foi observado. O que se observou foi regiões onde eram iluminadas e regiões escuras alternadas, sendo que a região central era a mais iluminada de todas e depois as regiões iluminadas laterais iam diminuindo de intensidade. Isso só podia ser explicado se a luz ela fosse vista como uma onda, como está representado aqui nessa figura, porque uma onda ela apresenta o fenômeno da difração e da interferência. E esses 2 fenômenos faria com que se justificasse essas franjas visuais aqui, essas franjas luminosas observadas por Thomas Young.
Outros experimentos nessa mesma época também começaram a corroborar a visão de Hughes de que a luz era uma onda e contradizer a visão de Newton de que a onda era uma partícula, tá? Por fim, as equações de Maxwell, que foram desenvolvidas aí entre 1865 a 1884, vieram para consolidar de vez a visão da luz como uma onda eletromagnética. Essas 4 equações de Maxwell, elas explicam muito bem o comportamento de campos elétricos e magnéticos e foram capazes de explicar os fenômenos luminosos como uma onda eletromagnética, um campo elétrico e um campo magnético se autoinduzindo, como está representado aqui nessa figura. Inclusive, foi possível por ela se obter um valor da velocidade da luz, né? A luz ela se move a aproximadamente 300 mil km por segundo. É um valor um pouco abaixo do que isso, mas é bem próximo disso. Nessa época, a física ela tinha explicado muitas coisas e se pensava que não havia mais nada a ser explicado, né? Se pensava que tudo estava calculado, tudo estava na ponta do lápis. Acontece que no início do século XX, 2 fenômenos não puderam ser explicados pela ciência que até então era chamada de ciência clássica, né? Física clássica. Então, a física clássica, a mecânica clássica, ela não foi capaz de explicar esses 2 fenômenos que surgiram. Quais são eles? O efeito fotoelétrico, que foi o efeito que deu um prêmio Nobel a Albert Einstein, né? O Nobel de Física dele foi por explicar o efeito fotoelétrico, e a radiação do corpo negro, que simplificando é a radiação emitida por corpos aquecidos. Quando você aquece um metal, ele começa a mudar de cor, né? Essa radiação luminosa que é emitida por corpos aquecidos, de acordo com a mecânica clássica, ela tinha que ser com a mesma intensidade em todas as frequências, né? O corpo ele tinha que emitir em todas as frequências com intensidade igual. Mas isso não acontece na prática. Na prática, quando você aquece um corpo, ele emite mais em algumas frequências e muito menos em outras frequências. Ele tem um pico de intensidade em uma determinada frequência que varia com a temperatura que você aqueceu o corpo. E o efeito fotoelétrico é o fenômeno que acontece quando você incide um feixe de luz sobre um material metálico. Bom, quando você incide luz sobre um material metálico, você pode ejetar elétrons daquele metal, tá? Criar uma corrente elétrica. Segundo a mecânica clássica, a quantidade de elétrons que é ejetado só deveria depender da intensidade da luz, mas na prática isso não acontece. A quantidade de elétrons, né, se você vai ejetar elétrons ou não, depende da frequência da onda da luz que você está incidindo sobre o material metálico. Bom, para explicar esses fenômenos, Einstein e outros cientistas da época, mas Einstein especificamente no efeito fotoelétrico, ele considerou que a luz era feita de pequenos pacotes de energia, ou seja, pequenas partículas de luz que chamamos de fótons. Ou seja, ele retomou o pensamento de Newton de que a luz, na verdade, é feita de partículas. E se você considerar que a luz é feita por partículas, né, e que essas partículas são pequenos pacotes de luz, a palavra em latim para pacote é quantum, e é por isso que se chama mecânica quântica, né, a mecânica dos pacotes de energia, pacotes discretos. Então, se você considerar que a luz, na verdade, ela é composta por pequenos pacotes de energia, você poderia explicar a radiação dos corpos aquecidos e poderia explicar o efeito fotoelétrico, como Einstein explicou o efeito fotoelétrico e ganhou o Nobel de Física. Então, mas espera aí. Mas para explicar o efeito fotoelétrico, a luz ela tem que ser particulada, né? Ela tem que ser feita de partículas. Mas o experimento de Thomas Young e as equações de Maxwell, elas descrevem a luz como uma onda. Então, é onda ou é partícula? Na verdade, a luz é ambas as coisas, simultaneamente, tá? Em alguns experimentos ela se comporta como onda, e em alguns experimentos ela se comporta como partícula. Mas a onda, na verdade, é as duas coisas. É a chamada dualidade onda-partícula. Acontece que a gente não tem uma capacidade de abstração muito grande para imaginar como uma coisa pode ser, ao mesmo tempo, uma partícula, que é limitada, e ao mesmo tempo uma onda que é espalhada. Mas é assim que a luz é. Pode ser que seja uma coisa que a gente não é capaz de imaginar completamente, mas é assim que a natureza apresenta a luz, ok? E nem toda luz ela é visível, tá? Considerando como onda eletromagnética agora, a luz ela se apresenta com uma frequência, claro, e com um comprimento de onda, como toda onda.
E quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a frequência e maior vai ser a energia da radiação eletromagnética. Então aqui, olha, vocês estão vendo o espectro eletromagnético e ele vai de ondas extremamente energéticas, como os raios cósmicos, né, raios gama, que são bastante penetrantes, bastante maléficos, passam pelos raios X, que também são maléficos, afinal de contas as pessoas que trabalham fazendo esse tipo de exame, elas têm que ficar protegidas, né? Porque elas estão muito expostas. Raios ultravioleta, que são os raios que, por causa deles, que a gente passa protetor solar. Aí depois vem o espectro visível. O espectro visível é uma pequena fração de todo o espectro eletromagnético. De todos os tipos de luz que existe, a gente só consegue ver uma pequena parcela, tá? Depois disso vem o infravermelho, que é menos energético do que o visível. Micro-ondas, que a gente usa para aquecer os nossos alimentos, são ondas que interagem com as moléculas de água e fazem com que elas se agitem, e isso é transformado em energia térmica. Depois as ondas de rádio e, por fim, ondas de frequência muito baixa. Então esse é o espectro eletromagnético que existe e nós só podemos ver essa pequena região aí, que é mais ou menos 1% dele todo, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena explanação, tá? Essa questão do Enem que eu estou mostrando para vocês agora foi do Enem 2019. Eu vou deixar a discussão dela comentada no meu Instagram, tá? @bnquímico. Eu vou deixar lá nos destaques a resposta comentada. Além disso, eu recomendo a vocês esses vídeos que eu estou projetando aí. São vídeos muito bons, né? Eu assisti antes de gravar esse que eu estou mostrando para vocês agora, e eu super recomendo. No mais, sigam meu canal no YouTube, Bnquímico, meu @ no Insta, tá bom? Até mais, obrigado.